Bom dia, irmãos. Boa tarde para quem está assistindo aí nossa live essa hora. Eu tenho gravado também algumas mensagens no YouTube para vocês que não acompanham no Instagram. Evangelista Marcelo Galati, tá bom? No Instagram também e no YouTube também no Facebook, tá bom? E hoje eu quero passar uma mensagem para vocês, uma mensagem que tem na minha vida tem eu tenho um entendimento muito claro e isso é forte na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, que é aprender a ouvir não. Aprender a ouvir não. É muito difícil aprender a ouvir não. E ouvir e aprender a ouvir o não de Deus é o mais difícil ainda. Mas eu tenho que falar uma coisa para vocês que a Bíblia começa com não. A Bíblia começa com Deus falando não. Ele fala não para Adão. Não coma desse fruto. Não coma desse fruto. E no decorrer da Bíblia, você ouve outros nãos fortes de Deus. Deus fala para aquele que tem uma grande intimidade com ele, que é Moisés, você não vai entrar na terra prometida, você não vai entrar, ponto final. Deus fala para Davi, por causa do adultério dele, a espada não sairá da sua família, sempre estará na tua família. Deus fala para Jó, né? Ó, eu só vou explicar isso para você quando a prova acabar. Quando a prova não acabar, eu não vou te explicar e ponto final. E acabou, eu sou Deus. E Deus fala para um não bem forte para Paulo. Paulo, do que mais abriu igrejas, o que mais, né, desvendou as coisas de Deus e escreveu a maioria dos evangelhos do Novo Testamento. E ele pede algo para Deus e Deus fala para ele assim: não, não vou tirar o espinho da carne de você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Puxa vida, não. E Deus fala para Deus Pai fala para o próprio Jesus, que é Deus Filho: não tirarei, você vai beber esse cálice. Olha só, até para o próprio Jesus, quando Jesus fala passa de mim esse cálice, Deus fala não, você vai beber desse cálice. E o não é muito difícil, na minha vida o não foi muito difícil. Quando eu tive um problema muito grave, eu e minha esposa, com dois filhos, Rafael, que morreu com câncer aos 11 anos, e a Alice, que morreu de 6 meses na barriga da minha esposa, no tempo de 1 ano. Nós perdemos 2 filhos. E oramos e profetizamos e entramos em luta. E Deus falou não. Rafael foi pro céu, Alice foi pro céu. 2 filhos em menos de 6 meses nós perdemos. Interessante que quando Rafael estava doente, estava com câncer, eu estava pregando nas igrejas falando de fé. Eu estava na igreja do Parque Alvorada, na igreja Avamento Bíblico, pregando a respeito de fé. E o meu filho estava no hospital com câncer. E o não de Deus, nós temos que aprender a ouvir o não de Deus. Devemos aprender aqui o não de Deus não é uma coisa ruim. O não de Deus sempre vem atrás de um aprendizado, de prova, de luta, de tribulação, de algo que Deus quer mostrar para você, que Deus quer fazer você de um carvão, de um diamante, criar um diamante desse carvão. Mas o não de Deus é muito difícil. O não de Deus para Jó foi terrível. Que Deus não. Jó queria explicação de tudo aquilo que estava acontecendo e Deus falou: não. Não. Só quando acabar a prova eu vou falar com você. Não adianta você espernear. Então, Jó entendeu isso. Tanto que no final ele fala: olha, nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei.
E quando nós perdemos nossos 2 filhos, o Rafael e a Alice, foi um baque muito grande. Mas nós entendemos Deus, nós entendemos tudo. Entendemos que Ele é soberano, entendemos que nossa vida não é aqui. Entendemos muita coisa a respeito de fé, crescemos na palavra e nós falamos esse testemunho em mensagens em várias igrejas que eu já preguei com esse testemunho sobre a morte do Rafael e da Alice e as lutas que nós tivemos durante um ano com o Rafael com câncer. E nós aprendemos, eu e a Cláudia, nesse tempo, aprendemos muita coisa. E Deus tem falado muito no nosso coração. E hoje a gente tem a Alice, né? Nós temos a Valentina. A Valentina veio também nascendo prematura, de 6 meses. E o nome dele é Valentina porque ela foi valente, porque quando ela nasceu também morta. E eu acompanhei o parto da Valentina. Mas naquele momento que eu vi que os médicos estavam correndo para ressuscitá-la, eu orei e falei: Deus, eu aprendi, eu entendi. E a Valentina deu uma tossida tal e ela veio à vida. Ficou um mês na incubadora porque ela era do tamanho da minha palma. Tinha 1 quilinho e pouco. Pele transparente que você via as veias até. E hoje é uma menina linda aí, como vocês têm visto aí no canal. Mas Deus também, Deus é esperança. Tem alguns nãos de Deus que reflete a soberania e a misericórdia dele para a nossa vida. Em Romanos 8:18, quero ler com você, diz o seguinte: porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha só, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. O que foi revelado para nós? Jesus, a vida eterna, a salvação, glória, maravilha. Essas coisas maravilhosas do Espírito Santo que nos acalma, que nos consola diante de uma preocupação, a adversidade, o problema, a luta. E mesmo como que a gente ouve o não de Deus, quando Deus não cura, quando Deus não responde, quando Deus não faz de acordo com o que você deseja, e você percebe que Deus não vai fazer aquilo, e você acredita que o melhor de Deus vai vir sobre a sua vida. Na vida da minha esposa, e para mim, foi um divisor de águas. Eu nasci dentro da igreja, filhos de pastor Galate, meu tio, presbítero Moisés, meu pai, e outros pastores da família que eu tenho, diácono Pascoal Galate, meu avô, meu grande avô. Então, mas eu nunca tinha sentido a soberania, Deus mesmo. E nessa situação dificílima que a gente passou, com um monte de coisa em volta, nós entendemos que a gente só conhecia Deus de vista, como o próprio Jó falava. Nós entendemos realmente quem é Deus. Deus é soberano na nossa vida. A gente tem que entender que nós não somos daqui. As coisas acontecem aqui para nosso aperfeiçoamento em Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que anda com Deus. Todas as coisas cooperam. As coisas ruins e as coisas boas cooperam para o seu crescimento em Cristo. As suas atitudes diante daquela situação cooperam para o seu crescimento. Esse versículo de Hebreus 39, ele fala de caminhada com Deus.
E a caminhada é assim, caminhada não é só coisa boa, caminhada também tem pedras no caminho e essas coisas todas. E Deus vai falar não por muitas vezes na sua vida. Muitas vezes, porque Ele quer ensinar você. E Ele me ensinou nessa situação que Deus é soberano. E que hoje eu passo essa situação para as pessoas em testemunho, a morte dos meus 2 filhos, como um grande ensinamento para você não reclamar de nada. Que Deus tem o controle de tudo. No final, você vê esse versículo que as coisas, as aflições que o apóstolo Paulo está passando aqui, ele fala, olha, não chega nem perto da certeza que eu tenho da glória de Deus em minha vida. E para onde que eu vou no futuro, o que vai acontecer no futuro com a minha vida, com a minha família, né? Com os meus projetos, com tudo isso. Então, esses problemas que eu estou passando hoje, eu sei que é para o meu crescimento. E se Deus está falando não, que algo Ele tem para nos ensinar. E você tem que aprender isso, entender isso, com muita oração, com muito relacionamento com Deus, com muito dia a dia com Deus. É o dia a dia com Deus que vai te ensinar a você entender o não de Deus. O não para Adão, não coma. O não para Moisés, não vai entrar na terra prometida. O não para Davi, a espada não sairá da tua família. O não para Jó, não vou te responder até a prova passar. O não para Paulo, o espinho da carne vai continuar aí, você vai continuar sofrendo isso aí. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmão, que essa palavra fica para você. Entenda, cresça, cresça nessa fé de Deus, cresça no conhecimento de Deus, cresça nesse ambiente de Deus. Aprenda que o não de Deus, às vezes é um sim muito grande no futuro. Que as aflições desse mundo não chegam nem perto da glória, da maravilha, das bênçãos maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Então, não se desespere. Caminhe com Deus, tendo a certeza que nosso lar não é daqui. Nosso lar está bem longe daqui. Mas nós estamos aqui aprendendo a andar com Deus. Aprendendo. Então, eu não sou maior que Paulo, eu não sou maior que Jó, eu não sou maior que Moisés, eu não sou maior que Davi, eu não sou maior que Adão, nem sou maior do que Jesus. Mas todos eles receberam um não. E aprenderam, e os nomes deles foi colocado na Bíblia como exemplo. Que o nosso nome, mesmo diante dos nãos de Deus, seja colocado no livro da vida. Que o nosso nome esteja escrito lá. Eu ouvi o não de Deus, mas mesmo ouvindo o não, eu acredito que Ele é meu Pai. E quando o Pai fala não, algo muito melhor está para acontecer na nossa vida. Não importa. Aprendizado, provação, ensinamento, treinamento para a vida. Amém? Que nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Mesmo nós não entendendo às vezes os nãos de Deus, mas tenha certeza, tenha esse entendimento, que você pode estar tendo não hoje, mas o futuro vai ser glorioso em nome de Jesus. Acredite nisso. Amém? Acredite nisso. Se pegue nisso. Peça pela misericórdia de Deus. Que não venha muitos nãos. Que venham mais sims. Mas se vier um não, que você aprenda com esse não. Amém? Que Deus está com você. Eu quero te convidar a você compartilhar esse vídeo. A você de alguma maneira compartilhar esse vídeo para pessoas que estão achando que Deus não está respondendo, ou as coisas não estão de acordo com o que Ele quer e está sendo fraco, está se fraquejando, está desistindo. Acredite, Deus é maravilhoso. O não ou o sim, não importa. O importante é que nosso nome esteja escrito no livro da vida. Amém?
Sou Evangelista Galate, compartilhe aí, faça a sua inscrição no canal, compartilhe mais, em nome de Jesus. Fique com Deus e tenha um bom ano, um bom Natal, em nome de Jesus.